Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, capítulo 4, Sacrifício. Em Lyon, mantinha-se a paz inalterável. A ausência de Helena perdurava por mais de 12 meses. Todavia, Tassiano, com surpresa para ele próprio, sentia-se bem disposto, feliz. Acontecimentos expressivos haviam modificado a face do império. Décio morrera e o cetro imperial fora empunhado por Galo, que passou a governar o mundo romano com deploráveis espetáculos de inconsciência e devassidão. Orientadores e magistrados, guerreiros e políticos pareciam dominados pela decadência moral a estender-se arrasadora. Terrível epidemia começara a lavrar em todas as províncias. A peste surgira em uma festa em Neo-Cesareia e por toda parte clamava-se que a doença maligna era fruto da feitiçaria cristã. Sacerdotes das divindades olímpicas, valendo-se do ensejo, procuravam firmar a superstição, espalhando a notícia de que os deuses flagelavam o povo, combatendo a mistificação nazarena, a alastrar-se invariável. Em razão disso, as preces coletivas eram alimentadas nos santuários, dia e noite. Templos numerosos descerravam-se à caridade, acolhendo os enfermos e os agonizantes. Sacerdotes de Júpiter, de Cibele e de Apolo reuniam-se em orações, implorando a assistência e o socorro de Esculápio, em cujos altares os galos e as serpentes se multiplicavam para os sacrifícios votivos. Contudo, ao lado da unificação dos cultos e dos crentes em torno do Deus da medicina, o ódio ao cristianismo recrudescera. Edifícios piedosos voltavam a sofrer lapidações e incêndios. Os seguidores de Jesus, com maior rigor, eram apedrejados, presos, banidos ou exterminados sem compaixão. Tassiano, que jamais se modificara espiritualmente, embora emudecesse quanto ao Evangelho, em homenagem à memória do Pai, no íntimo considerava justo o novo movimento de repressão. Ignorando deliberadamente o que ocorria fora dos muros domésticos, apesar de o filósofo e a filha ocultarem o coração sangrando de dor, dividia a alma entre a filhinha e os dois amigos, considerando-se o mais feliz dos mortais. Sentindo-se reviver, parecia buscar no amor, plenamente vivido em espírito, abençoada fonte de energia e revigoramento. Refletia sobre a conveniência de a esposa demorar-se indefinidamente em Roma para a garantia da felicidade de ambos, quando Teódulo chegou da cidade imperial, com visíveis demonstrações de ansiedade, trazendo-lhe a carta em que a companheira lhe suplicava a presença imediata. Helena parecia vazar todo o coração na longa missiva. Notificava-lhe que, não obstante desejosa de voltar a casa, lutava com a ingrata moléstia da primogênita que os médicos acreditavam na vizinhança do túmulo. Lucila piorava dia a dia. Implorava-lhe, por isso, lhe fosse ao encontro, levando Blandina. Descrevia comovedoramente os lances críticos de sua preocupação maternal. Desvelava-se sozinha.
Galba, o tio e noivo, permanecia na campanha, atendendo a interesses particulares, e Anacleta padecia inevitável esgotamento. O próprio Vetúrio, exausto e abatido, rogava-lhe esquecer de quaisquer dissabores do pretérito, uma vez que o aguardava, não como sogro, e sim como pai, de braços abertos. Tassiano sentia-se excessivamente distanciado de Helena e Vetúrio para chorar por eles. Entretanto, a perspectiva de perder a filha enferma doía-lhe ao coração. Lágrimas visitavam-lhe os olhos enquanto meditava naquela primeira flor dos seus ideais de paternidade. Que fizera ele, genitor responsável pela jovem prestes a morrer? Lucila crescera, absorvida pelos caprichos maternos. Efetivamente, nunca se dispusera ele a devotar-lhe maior atenção. Não seria razoável compensá-la agora com algum carinho? Todavia, repugnava-lhe a expectativa de qualquer reencontro com o sogro, e a volta de Helena não lhe infundia o mínimo prazer. Debalde Teodulo lhe aguardou a palavra. Depois de prolongada espera, observou desapontado: trago notícias pouco lisonjeiras da jovem Lucila. Já sei, interrompeu Tassiano secamente. O agente de Eupílio rodou sobre os calcanhares e afastou-se, enquanto o interlocutor demandou o seu gabinete particular, aí meditando largos minutos, sem encontrar uma solução para o enigma que o atormentava. Ao crepúsculo, em companhia da filhinha, buscou a casa do afinador para mais detido exame do assunto. A carta foi lida carinhosamente. Lívia empalideceu, mas procurou dominar-se contra qualquer emotividade menos construtiva. A mensagem de Roma conturbara-lhe a alma. Aquelas palavras da senhora distante lhe impunham a dolorosa convicção de que a afetividade de Tassiano não lhe poderia pertencer. Inoptada amargura, qual se fora avisada de infortúnio próximo, lhe tomou o mundo íntimo. Quis chorar convulsivamente. Contudo, a serenidade paterna e a segura polidez do homem amado lhe impunham equilíbrio. Tassiano comentava, por alto, as dificuldades que experimentava para reaproximar-se do sogro. Além disso, desde a mocidade, não revia a metrópole e gostaria de lá não voltar. Não seria mais aconselhável desatender ao chamado? Que adiantaria a presença dele junto da filha enferma, se Eupílio, fartamente endinheirado, poderia rodeá-la de médicos, enfermeiros e servidores? Blandina escutava a exposição, sob evidente contrariedade, agarrada ao colo da preceptora entristecida. O ancião, porém, assinalava-lhe a palavra com paternal ternura. Percebendo-lhe a incerteza em estado a pronunciar-se, aconselhou calmo: filho, existem obrigações centrais no campo dos deveres comuns de nossa vida. Aquelas que se referem à paternidade são de aspecto essencial e inadiável. Não hesites.
Se o velho sogro te ofendeu os brios de homem, desculpa e esquece. Aos mais moços cabe entender os mais velhos e ampará-los. Desejo ardentemente que o céu nos favoreça com a cura de tua filhinha. Mas se a morte a recolher, sem o apoio de teu carinho pessoal e direto, não te julgues livre da sombra do remorso que te acompanhará por verdugo sutil. O patrício não respondeu, mergulhado nas reflexões que lhe possuíam a alma indecisa. Lívia, contudo, tentou fortalecer-lhe a desistência da viagem, opinando: Mas, papai, imaginemos que Tassiano está inspirado por forças de ordem superior. Suponhamos que, efetivamente, não devia ir. Não será mais justo confiá-lo à própria intuição? Se ele fosse surpreendido por algum desastre em viagem, se adquirisse a peste sem necessidade? O velho abanou a cabeça e ponderou. Filha, em matéria de bem-fazer, penso que nos compete seguir até o fim. Ainda que o mal nos estraçalhe, ainda que a ignorância nos atraiçoe, admito que o dever nos reclama o esforço pessoal nas mínimas fases de nossa vida. Tassiano tem uma filha doente, que a própria mãezinha nos afirma avizinhar-se da morte. Ambas lhe suplicam assistência. Que direito lhe assiste para esquivar-se? Dentro da experiência que os anos lhe haviam conferido ao coração, Basílio aduziu, depois de breve pausa: Se fosses tu a esposa atormentada pela aflição, desculpar-lhe-ias a ausência? A moça desistiu de argumentar, mas Blandina, imprimindo bom humor à cena íntima, interferiu, perguntando: Papai, por que não levar vovô Basílio e Lívia conosco? Não poderíamos viajar os 4 juntos? O ancião afagou-lhe os cabelos aveludados e escuros e observou alegre: Não, Blandina. Uma viagem longa não pode ser acontecimento para todos. Ficaremos à espera. Quando voltares, teremos novas músicas. É possível, regresses trazendo uma harpa nova. Naturalmente, a mãezinha verá o teu progresso artístico e compensar-te-á o esforço com moderno instrumento. Quem sabe? A menina sorriu orgulhosa. Doces melodias rendilharam os sonhos daquelas 4 almas afins que jamais se separariam, obedecendo à vontade própria. Tassiano pediu a Lívia que cantasse o hino às estrelas que lhes haviam ensejado o primeiro encontro, e a moça atendeu-lhe ao desejo, repetindo a canção com emotividade e beleza. Pairava no ar uma sensação de encantamento, a misturar-se, porém, de infinita amargura. Com exceção de Blandina, cujo riso fácil lhe denunciava a despreocupação infantil, os demais pareciam interessados em afivelar ao rosto a máscara de uma tranquilidade
em absoluto desacordo com os aflitivos presságios que lhes invadiam os corações. O genro de Vetúrio nunca se mostrara tão sensível ao despedir-se. Prometeu a Lívia o retorno rápido. Não se demoraria. Já que a jornada se impunha inadiável, partiria no dia seguinte com o propósito de satisfazer apenas as obrigações estritamente necessárias. Que ela não temesse. Pretendia estudar com a esposa uma separação honrosa. Ainda que não pudessem desfrutar, Lívia e ele da aventura nupcial, desejava consagrar-se ao bem-estar dela e de Basílio, a quem estimava como pai. Um sítio aprazível nas vizinhanças era o ideal do momento. Estava convencido de que Helena, tão logo se realizasse o consórcio de Lucila, caso a doente conseguisse recuperar-se, preferia o mundo romano. Em companhia de Teódulo, uma vez que ele, Tassiano, achava-se decidido a modificar a própria situação em família. Restituiria, então, a propriedade ao sogro e transferir-se-ia com Blandina para algum recanto em que pudessem viver todos juntos. Sentia-se moço, robusto. Podia trabalhar com mais intensidade. Nunca perdera a brilhante forma física, em razão dos exercícios a que se devotava com os escravos de sua casa, alguns deles excelentes gladiadores. Por que recear o futuro quando tudo lhe favorecia os desejos? Enquanto Lívia lhe assinalava os planos desalentada, Blandina seguia a conversação, de olhos fulgurantes, acreditando que nenhuma força conseguiria contrariar as afirmações paternas. Abraços e votos afetuosos foram trocados. Contudo, quando Lívia notou que o vulto de Tassiano, enlaçado à filhinha, se perdia nas sombras do arvoredo próximo, deixou que as lágrimas quentes e abundantes lhe inundassem os olhos. Incoercível angústia lhe asfixiava o coração, como se estivesse condenada a distanciar-se deles para sempre, de modo a não vê-los nunca mais.